Agora, esse traço, se você fala que o desenvolvimento dele, então assim, se você fosse pegar o Zéfiro em várias vidas, esse é um traço que ele sempre vai ter que estar presente. Se você pegar em 2000 anos... Mas não é só isso, existe uma outra coisa mais séria. Já estamos online? Opa, foi rapidinho, né? Está parecendo coisa da luz aí que acaba depois. Mas olha, é muito importante você pensar que a exaustividade, tudo dela leva para o generalismo, para a cosmovisão, para o atacadismo consciencial. Tudo vai para a globalização e para o atacado. Tudo você vai ver no maior. Por quê? Porque você vai até as últimas consequências dos detalhes, das minúcias. Agora, eu acho o máximo. Eu acho o máximo pelo seguinte: você está pesquisando. Chegou a um ponto que você acha que você está cansado. Quando você vê, você descobriu uma nesga de ideia nova desse tamanho, lá no fim, na ponta. Aquilo muda tudo que você estava fazendo. No entanto, se você tivesse parado 5 minutos antes, você não ia descobrir aquilo, você não ia pensar naquilo. Agora, o problema todo é o seguinte: a descoberta para você e a descoberta para todo mundo, para a humanidade. Aquilo que é para você quase sempre serve para todo mundo. Isso é uma tendência. Mas, às vezes, há coisas muito particulares suas. Isso dá supermotivação. Que a pessoa está vendo coisa atrás. O negócio é mais sério. Por exemplo, vou te contar uma coisa. Essa noite, eu estava escrevendo um negócio que eu comecei a conversar aí com a turma, aí nessas mini terturas que eu faço com a turma, e quem foi a minha vítima ali foi a Mabel. Então, eu comecei, quando tocou nesse assunto, eu falei assim: pois é, Mabel, isso aí, eu tenho que fazer um verbete, aí explicar. Agora, qual é o verbete? Nada mais do que a hipomnésia. Mas você vai falar assim: não, mas a hipomnésia já fala nisso há muito tempo. Ok, mas eu falo na hipomnésia patológica, tá certo? Mas agora eu quero falar, e é o que eu escrevi, é a hipomnésia homeostática, cosmoética, sadia. Você está entendendo? E outra coisa, não é essa que a psicologia e as outras ciências falam, não. É a nossa, da parapsicologia, da parapercepciologia, da conscienciologia. Então, por exemplo, eu tenho um mantra que é da época dos Zéfiro, coisa de séculos e séculos e séculos, que desde que eles me fizeram eu lembrar para me salvar, porque senão eu teria desativado o corpo, eu não posso falar isso publicamente. Mas falar uma coisa publicamente, até que é fácil, só você ficar calado. Fechou o laringo chakra, você não fala nada, ninguém vai perceber o que é que você está falando, o que você está pensando. Mas o problema é a hora que vem essas consciências que lê o seu pensamento, ela tem telepatia, ela acaba, você está entendendo? Vai lá dentro e pega. Então, você tem que arranjar uma hipomnésia a respeito daquele mantra para você não pensar nele. Então, você tem que arranjar um jeito de pensar que você elimina a lembrança, aquela recordação. E você só lembra, você vai ter que ter uma técnica também de recapturar a lembrança. Eu, então, estou explicando isso tudo lá. Mas isso seria um processo de desvio da atenção? Como é que seria essa? Não, o desvio da atenção eu até falo, isso aí é superior à atenção dividida. Muito superior. Uma das coisas mais bravas que tem é isso aí. Porque é o processo mnemônico, é a holomnemônica que está. Agora, eu dou lá a dica toda é a associação de ideias, que você tira o processo do vocábulo da palavra em si, e você fica só na parte do meaning, daquilo que significa o contexto inteiro. Então, você fica com a ideia do que é. Entendeu? Mas, na questão do mantra, se você não tem a palavra, não adianta nada. Então, eles podem vir, me pescar tudo que tem. Se não sabe a palavra que é, que não funciona. Agora, o mantra aí funciona por quê? Porque houve o condicionamento daquilo, durante muito tempo. Isso era das práticas rituais e liturgias iniciáticas, coisa muito antiga. E funciona com o processo de energia.
Então eu estou explicando, aí depois eu falo, ó, no meu caso pessoal, o problema mais sério que tem é esse mantra por causa disso. Então você veja o detalhe disso. A ciência convencional, a parapsicologia, ninguém nem pensaram nisso, não houve cogitação disso até agora. Mas se tu chegou nessa ideia, é porque deve ter passado pela experiência de alguém tentar justamente pegar essa ideia. Não, mas não é não. O problema é pior do que isso. Na hora que eles me falaram, eu falei assim, olha, você agora já sabe o mantra, você pode usar isso. Eu usei durante alguns meses, depois eu cortei fora. Porque na hora que eu vou usar, eu tenho que pensar nele, no mantra. Então o que é? Eu cortei aquilo. E esse mantra é muito sério, porque ele é complexo. Ele tem várias ideias na mesma palavra. Então o vocábulo, o étimo, você está entendendo? A unidade lexical dele é extremamente complexa. E outra coisa, ela potencializa a ideia. Então, uma parte dela, você está entendendo? Por exemplo, a segunda parte potencializa a primeira. Te deu uma ideia. Então, o negócio é muito sério. E é por isso que ele já é funcional. Ele é parafisiológico naquilo que funciona. Parafisiológico, não é fisiológico no que funciona, mas parafisiológico. Então você veja bem o que é. Isso é uma hipomnese, ou seja, é um mini esquecimento. Proposital. Mais positivo. Você tem que saber mexer com isso. Então vamos entender. Existe a hipomnese negativa, patológica, e existe a outra que é a homeostática sadia. E é isso que eu quero chamar a atenção. Agora, só o fato, por exemplo, aqui agora, do senhor estar falando dessa técnica, até falando do étimo, que eu não sei, não apareceu a palavra do mantra na minha cabeça em momento algum. Caramba. E eu sei o que é. Para eu lembrar, eu tenho que ir ciscando, eu penso com calma, chego lá e penso o que é. Mas eu tenho que pensar. Então não é fácil entrar na minha cabeça para pegar isso. Ninguém vai pegar. Porque se pegar é problemático por causa da baratosfera. Isso aí pode levar a pessoa para a baratosfera. Mas aí que está. Na hora que tu pensa numa palavra, ela também vem associada à imagem. E aí como é que... A imagem é a pictografia. Mas num processo desse, você vai associar que pictografia que você pode pegar com isso? Nada. Eu tenho experiência disso, são muitos anos. Não tem jeito. É porque vai um pouco diferente do que você tem que começar a pensar. Começa a raciocinar. Arranja uma palavra e põe na sua cabeça uma coisa. Você tem que esconder aquilo. Agora veja, é muito bacana esse processo da assistência indireta que você está fazendo ao povo. É uma coisa que seria bom eles saberem, mas que a maioria não tem competência para entender isso. Se a gente der, em vez de ajudar, vai piorar. Agora, tu falou uma questão de associação de ideias. A ideia, por exemplo, do número 11, que é um processo de associação de ideias, tem relação com isso? Não tem? Não tem nada. É um outro... Agora, mas é uma outra ideia. A relação que tem é o seguinte, esse mantra, ele tem, indiretamente, alguma coisa nas centúrias do Nostradamus. Por Tá isso, lá. propositalmente, que tu colocou lá no projeto. Lá, mas ninguém sabe. Sim. Olha, ninguém sabe. Outra coisa, ele já fazia centúria de propósito, que era para diluir essa condição. Agora, hoje nós não fazemos centúria, mas nós falamos tudo na bucha e mostramos a técnica daquilo que a gente usa. Coisa muito diferente. Já houve uma evolução de lá para cá. Mas o que mais? Então, mas requer, assim, uma disciplina mental, uma disciplina pensênica muito forte, professor Waldo, porque o senhor está falando da coisa, o senhor É lógico, não resgata por isso que eu falei que é muito palavra, superior, por exemplo, à atenção atenção dividida. dividida. Usa... Agora, nós temos algumas sutilezas do mental soma. E essas aí são duas. Atenção dividida e o mini esquecimento intencional. É super complexo isso, porque para a pessoa manter Não. esse nível de O domínio... que é que nós mexemos aqui que não é complexo? Sim, claro. Mas O que não é paradoxal? esse... Você mexeu com outra dimensão, fica tudo paradoxal. Então a gente tem que entender isso, abaixar o facho, colocar o rabo entre as pernas, deixar a orelha caída e pensar muito. Reflexão de 5 horas, para a pessoa entender, entrar no assunto. É o jeito.
Mas esse movimento da hipomnésia, o senhor conseguiu terminar? Como é que foi? Foi um processo? Foi de um dia para o outro? Não. Como é que o senhor fez essa elaboração? Isso é porque eu já julgava muito com o processo de ideia e de mnemônica, né? Então, aí a holomnemônica, eu tenho facilidade para isso. Gente, lembrar das coisas que é o difícil, esquecer a coisa mais fácil. Pensa por aí. Lembrar é que é o difícil, porque você tem que acrescentar. Esquecer não, é diminuição. Uma subtrai, a outra soma. A que soma é difícil. Mas considerando que é um elemento positivo que você usou para ajudar o senhor, outras pessoas, assim, até mesmo pela ciência convencional, pela mnemologia, não é algo fácil de se esquecer, né? Assim, é algo mais marcante. Mas não é não. A palavra é muito singular. A expressão do mantra é muito singular. Mas o motivo para você ter mais dificuldade de esquecer. Eu posso falar nisso aqui horas, e não falo, e nem penso no mantra. Isso não é tão difícil do jeito que parece, tá? Para mim parece difícil. Não é, parece, é para quem está começando. A hora que você entra, o negócio não é assim, não. Mas, por exemplo, o que poderia ser uma você falou de Agora, técnica, por exemplo, que seria uma técnica similar a isso? A primeira coisa, eu não preciso explicar os objetivos do mantra. Ele potencializa a energia. Então, a energia ela fica mais objetiva, ela fica bojuda. Você está entendendo? Espessa, concreta, material, direta. Então, ela fica mais ectoplásmica. E aquilo é o ectoplasma de ponta, situação brava. Então, é aquele problema daquele aparelho que eles vêm com aquele trator enorme, tem um negócio de um peso de várias toneladas. Então, bate na parede e derruba. É isso. A energia faz aquele trabalho do tombamento. Tombamento que eu estou falando não é manter, é destruir. Você está entendendo? Então, tomba, destrói, derruba. Tá, mas então assim, o gatilho para evocar essa memória, ela tem que ser a palavra. Por exemplo, a imagem que tu teve de usar não é os a palavra, é isso que eu estou falando, é o pictográfico. Não. É a essência do assunto. E outra coisa, a nossa tendência em matéria de holomemória, holomnemônica, é justamente essa. Você esquece o termo, Isso, você faz uma mas não representação. esquece a ação. Então, o conteúdo, o meaning, é que é importante. A forma você esquece, mas o conteúdo você lembra. Então, aí o que eu aplico é justamente isso. O conteúdo eu sei qual é. Então, pelo conteúdo eu chego lá. É como se fosse uma fórmula, uma equação. Não tem jeito de errar. Agora eu te pergunto isso que eu quero entender, porque assim, justamente isso pode ser uma terapêutica, quando você tem assim, transtornos, estresses, traumas, justamente é o problema do processo de memória. Isso aqui você está falando de uma superou o terapêutica. processo de terapêutica, de tudo isso. Você já passou da convalescência, já te deram alta. Se você não teve alta sobre o processo de memória, você nunca vai chegar ali, mas de jeito nenhum. Você não aguenta. Por exemplo, vamos supor que a pessoa aguentou uma vez, na segunda ela cai. Você está entendendo? Isso não é fácil. Outra coisa, não pode ter entusiasmo. Professor, Você não pode ficar excitado com o processo. mas aqui no caso do mantra, sem entrar no que é o mantra, querendo entender o processo, por que algumas palavras aumentam tanto a energia, como o senhor fala, e faz virar um Eu chego aqui e falo assim, fogo! Como é que vai ser? É incêndio, todo mundo vai sair correndo. Isso é mantra. Outra coisa, avante! Ordinário! Isso é mantra. Você entendeu? O processo todo é esse. Agora veja, o mantra que eu tenho nem pode falar. Eu nunca falei assim, nunca expressei a palavra pela minha boca. Então, mas isso tudo é pensamento. é o tipo da coisa que vai ser difícil até para usar, porque a hora que o senhor for usar, os Não, aceleradores tudo vão nós saber. estamos falando é complexo. A pessoa mas tem que mesmo ter se eu muita, falar- aqui, ó, tem que ter muita rigidez no micro-universo consciencial, com bastante equilíbriozinho, senão não dá. Isso. Agora veja, uma pessoa que se irrita, que não tem equilíbrio, que seja implicante demais com as coisas e as pessoas, negativamente, não dá nada, isso aí não dá.
Não dá nem. E são essas pessoas que não podem saber desse mantra. Senão, na mesma hora, vai arranjar um assediador, é automático.